Estamos iniciando mais uma etapa do nosso curso de Física Integradora Eletricidade, certo? E nessa parte do curso, nós vamos fazer agora a conexão entre a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Já quando foi estudado, né, foi apresentado por vocês os seminários sobre matrizes energéticas, em muitos momentos nós apresentamos, né, as relações, até porque o produto, na realidade, né, de todo aquilo que vocês apresentaram era nada mais, nada menos do que a geração da energia elétrica. E o que é a energia elétrica? A energia elétrica nada mais é do que a energia que é transportada pelos portadores de carga. No nosso caso, em particular, em engenharia civil, a gente vai estar tratando principalmente dos chamados condutores sólidos, né? Aquilo que o pessoal usualmente, né, chama de fio elétrico, né? Então nós vamos ter os condutores de eletricidade. E esses condutores, né, eles são constituídos de um material, né? Esse material, é claro que a gente sabe, se você for olhar a tabela periódica, você pode perceber quem é que tem a possibilidade de estar fluindo melhor em um determinado material, né? Nós poderíamos dizer bem assim: poxa, então se eu quisesse conduzir bem a eletricidade, eu poderia constituir uma rede, né, de transmissão com fios de ouro. Pô, seria maravilhoso, você iria ter uma condutividade bastante elevada, né, com uma perca de energia por efeito Joule, né, que é a transformação da energia elétrica em calor, muito menor. Só que o custo também seria muito alto, e isso a gente sabe que é praticamente inviável. Então, os condutores que nós conhecemos são condutores, né, feitos principalmente à base de cobre. E mesmo estes, né, andam, né, de vez em quando aí a gente vê nos canais de comunicação, pela imprensa, né, furtos, né, de material das redes de transmissão, porque o pessoal termina pegando esse material para poder fazer a venda, né, de maneira indevida, né, é um crime isso aí, não pode ser feito. Então, o material que é geralmente utilizado, né, para a confecção desses condutores de eletricidade é o cobre, que é um excelente, né, vamos dizer assim, condutor. É claro que quando a gente fala em condutividade, aí a gente volta para lá, para a matriz, né? Por exemplo, para a hidrelétrica, né, que foi apresentada aí por vocês. Então nós temos na realidade uma transformação de uma forma de energia, como a energia se apresenta na natureza, em outra. Então, no caso da hidrelétrica, você tem uma represa, né? Quando a gente fala em energia armazenada, a gente está falando de energia potencial. Nesse caso, como você tem um desnível, né, do leito do rio, né, então você termina tendo uma energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, no momento em que a água ela passa a se mover, né, pelos tubos, aqueles tubos que vão, certo, fazer com que essa água chegue até as paletas que constitui a turbina. A turbina nada mais é do que um conjunto, certo, de uma série de elementos. Então, quando a gente fala de uma turbina, a gente tem ali, na realidade, ímãs, você tem fios, né, que vão constituir as bobinas, você tem as paletas, você tem uma série de engrenagens ali. Perfeito. Então, no momento que essa água bate na paleta, geralmente você tem um eixo que vai rodar, vai girar. Então, no momento que a gente provoca esse giro através, né, do movimento da água, você já está tendo energia potencial gravitacional por conta do armazenamento lá na barragem, se convertendo em energia cinética, que é o movimento da água, certo? Através desses tubos, que são tubos bastante, né, de considerável raio de circunferência, vamos assim dizer, né? Não é um cano
como a gente tem nas instalações hidráulicas de nossas casas. É um tubo que tem que passar uma quantidade considerável de água para que tenha força suficiente ao chegar nessas paletas para fazer girar esse eixo, que também tem uma inércia, né? Existe um peso que precisa ser rompido, né? Para que essas turbinas elas passem a girar. E aí o que que acontece? A gente vai ter um fenômeno que eu comentei com vocês quando das apresentações, que é o fenômeno da indução eletromagnética. Com isso aí, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, na realidade, certo? A produção de uma tensão elétrica. Essa tensão elétrica que está relacionada com o potencial elétrico, como vocês estudaram lá em eletrostática, né? Na realidade, quando a gente fala de tensão elétrica, a gente está falando de uma diferença de potencial elétrico. Eu fiz até uma analogia, né, mostrando por que que a água, né, que precisa chegar às torneiras, aos chuveiros, o tanque precisa estar a uma certa altura, porque você precisa ter uma diferença de potencial gravitacional para que você tenha esse fluxo de água que vai chegar até a torneira. Quanto maior for a altura, né, a diferença de altura entre o tanque e a base onde está a torneira, maior vai ser a velocidade com que essa água vai chegar embaixo, maior vai ser a força e, por sua vez, a gente vai ter uma pressão maior também, que foi discutido lá, certo, há algumas aulas atrás, e também discutido presencialmente quando da apresentação dos seminários. Então, notem que agora, quando a gente fala dessa energia elétrica, a gente está falando da produção de algo. O que é esse algo? O movimento. Mas o movimento de quem? O movimento das cargas. Ah, Mariva, mas é porque as cargas em um condutor ela está parada? Não, a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Inclusive, vocês fizeram avaliações onde lá tinham questões. Um corpo neutro é um corpo que não tem carga. Não existe corpo sem carga. Só que a gente sabe que todo material, pelo menos até agora, é o que nós sabemos, né, do ponto de vista da física e da química, é que você tem uma estrutura atômica que é constituída de prótons, elétrons e nêutrons. O que nos interessa nesse momento é falar dos elétrons. E por que desses camaradinhas? Porque eles é que vão ter uma liberdade de se deslocar em um determinado material condutor de eletricidade. Então, como a gente não vai estar falando aqui de substâncias eletrolíticas, nem do gás transportando uma corrente elétrica, nós vamos nos ater aos condutores sólidos, né, que são esses condutores que são vendidos, né, nas lojas de material elétrico. Então, os elétrons é que vão fluir. Esses elétrons, né, e como nós já vimos há aulas atrás, são chamados elétrons livres. Eles é que vão ter a possibilidade de estar fluindo pelo condutor, certo? E é claro que se ele vai estar fluindo, vai estar em movimento, e aí vale a pena a gente ressaltar a questão do movimento. Antes, por exemplo, quando você vai a uma determinada loja comprar um 10 metros de fio, né? Chega lá, eu quero 10 metros de fio, o eletricista diz que é essa espessura aqui e tal, beleza. O camarada vai lá, tira a medida, põe dentro de uma sacola e você carrega para casa. Enquanto você está carregando aquele material, certo? Aquele condutor para sua casa, obviamente que os elétrons, a estrutura atômica ali está em movimento. Só que esse movimento que você tem ali é um movimento desordenado, certo? A gente diz que aquele condutor, neste momento, já que ele não está submetido ainda a uma fonte de tensão, certo? Se você pegar o potencial em qualquer ponto do condutor, esse potencial ele vai ser constante. Então não haverá diferença de potencial. A diferença de potencial é igual a zero, certo? Então o potencial ele é constante.
Se o potencial é constante, você não vai ter ali também, principalmente no interior daquele, né, condutor ali, um campo elétrico, mais ainda. Beleza, então logo eu tenho um movimento, claro, dos elétrons, os elétrons têm um movimento caótico, né, na nuvem eletrônica, e a gente diz que esse condutor ele está em equilíbrio eletrostático, certo? Então o que é um condutor em equilíbrio eletrostático? É aquele condutor que não está submetido a uma diferença de potencial. Logo, o movimento das cargas ali é um movimento aleatório, e aí a gente não tem a chamada corrente elétrica. Tá? Pois bem. Mariva, e aí o que acontece quando o eletricista chega e faz aquelas conexões, tal, liga, tem o disjuntor, pá, que é o elemento de proteção do circuito, e aí tá ligado lá a rede e de repente acende a lâmpada lá da casa quando eu aperto o interruptor. Beleza. Isso quer dizer agora que aquele condutor ele está submetido a uma fonte de tensão, certo? Então, quando se estabelece uma diferença de potencial, certo? Que a gente está chamando agora em eletrodinâmica de tensão, eu vou ter uma força elétrica, como nós vimos já nos últimos momentos da eletrostática, né? Em que você vai ter o quê? A movimentação em fluxo desses elétrons, certo? A gente precisa tomar muito cuidado para não dizer, os elétrons vão andar bonitinho um atrás do outro, ali tem que tomar cuidado com o entendimento do que é um fluxo, certo? Então, esse fluxo de cargas que você, né, e aí é claro, teoricamente, você possa calcular, né, através de uma secção do condutor. Imagine que você pega e abre uma janelazinha no condutor e conseguisse verificar ali, contar a quantidade de cargas que está atravessando esse condutor em um determinado intervalo de tempo. Então, nós teríamos ali o quê? Uma corrente elétrica. É claro que essa corrente elétrica ela precisa de quê? De uma fonte de tensão. Então, eu não vou ter corrente elétrica em um condutor sólido se eu não tiver o quê? Uma diferença de potencial elétrico. Então, essas ideias iniciais é para conectar aquilo que vocês viram lá em eletrostática com o que nós vamos estudar em eletrodinâmica, tendo como ponto de partida a corrente elétrica. Lembrando que essa corrente elétrica, a gente pode obter ela, por exemplo, através de uma pilha, de uma bateria, de um celular. Como é que o celular funciona? Eu agora mesmo estou sem poder utilizar o meu celular, teve um problema na bateria e eu não encontro a bateria para ele aqui na cidade de Itabuna. Então eu estou incomunicável do ponto de vista do aparelho celular. O jeito vai ser comprar outro ou mandar pedir fora, mas está difícil. Então, essa bateria é quem vai fornecer a energia elétrica. Mas espera aí, a energia elétrica, Mariva, é igual aos elétrons? Cuidado com isso aí. Eu gosto sempre de fazer uma analogia que é a seguinte: imagine que você tem uma obra, certo? E você está lá com seu pessoal todo esperando para começar a levantar, né, as paredes. Mas para isso precisa de areia, precisa do bloco, precisa do cimento, né, todos os materiais. Vamos imaginar então que você tenha 10 caminhões e esses caminhões vão levar a areia que vai ser utilizada na obra. E aí forma-se uma fila de caminhões para entrar lá no canteiro de obras. Então, é como se os caminhões fossem os elétrons, certo? E a areia que está sendo transportada, a energia elétrica. Então, para que servem os elétrons na corrente elétrica? Para carregar exatamente o que? A energia elétrica. Então, vocês viram lá em eletrostática que a energia potencial elétrica
ela pode ser calculada como o produto da carga vezes o potencial elétrico. Então, observe que a energia está associada a essa partícula, certo? Que está transportando a energia, esta energia, por conta de um potencial em um ponto e um outro potencial em um outro ponto, ou seja, uma diferença de potencial, certo? Então, esse estudo da eletrodinâmica, ele é bastante interessante porque, além da gente poder fazer agora essa conexão, né, e já chamando também a questão do eletromagnetismo, já que a maioria das fontes, né, que nós vimos lá nos seminários, né, energia térmica, energia produzida, energia elétrica produzida por usina térmica, por usina hidrelétrica, biodigestores, tudo que é forma de fonte em que você utiliza o princípio da indução eletromagnética, você vai ter lá constituintes como ímãs, como bobinas, certo? Então, nós temos, com uma exceção que é a fonte fotovoltaica, né? Então aí a gente já tem um procedimento um pouco diferente, que você tem a corrente elétrica em função, certo, dos fótons que vão incidir numa placa, fazendo com que os elétrons eles possam se deslocar. Mas todas as outras vão seguir o padrão da indução eletromagnética, como a gente já discutiu nas aulas, né, anteriores lá dos seminários. E aí o que, que acontece? Por que, que é interessante? Porque em sua casa você precisa ligar um ventilador, você precisa tomar um banho com um chuveiro, né, utilizando um chuveiro elétrico, você liga a televisão, né, todos os aparelhos que nós, né, utilizamos no dia a dia hoje, né, praticamente, não vou dizer aqui 100%, porque de repente você não utiliza tudo que vai depender da energia elétrica, mas a maioria das coisas que nós utilizamos hoje no dia a dia depende dessa energia elétrica. E é por isso a importância, né, de você entender como é o processo, primeiro, de produção dessa energia, depois como que essa energia é transmitida e como que essa energia ela vai para os diversos aparelhos. E quem são esses aparelhos, Mariva? Você tem os geradores, você tem os receptores, você tem os resistores e os capacitores, né? Você tem os indutores. Então são aparelhos que vão servir para constituir o que a gente chama de um circuito elétrico. E para vocês, engenheiros civis, né, futuramente engenheiros ambientais, ou que vá até para uma outra área de engenharia, mesmo tendo essa formação, é muito importante ter isso em mente. Certo? Isso também é muito importante para os alunos que vão, de repente, até prestar o Enem. Observe que essa minha primeira fala, ela é uma fala bastante leve, para a gente entender, né, da importância de se conhecer um pouco, né, da eletrostática, porque é a partir daí que a gente vai entender a questão da tensão elétrica e depois das fontes, né, das matrizes energéticas e, por conseguinte, você vai ver como é que se dá o processo de transformação de uma forma de energia em outra, no caso, de outras formas de energia em energia elétrica. Tá bom? Essa é a nossa primeira fala. Eu vou estar colocando mais alguns materiais para vocês e aí nós vamos começar a formalizar alguns desses conteúdos, né, que a gente costuma para que vocês entendam de maneira mais pragmática, né, o que é uma corrente elétrica, quais são os tipos de corrente elétrica, existe todo um aspecto histórico, né, o que é um resistor, qual é a finalidade do resistor em um circuito, em primeiro momento. Lembrando que mais adiante, vocês do curso de engenharia vão ver uma outra
disciplina chamada Instalações Elétricas, né, em que vocês vão estar trabalhando diretamente, certo? Com toda essa base que vocês vão aprender aqui em física integradora, física integradora, né? Eletricidade. Beleza? A gente se encontra logo logo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.